Olá, hoje eu quero te falar sobre a sua infinitude através da autoespiritualização, o autoconhecimento, que é o que Jesus nos orientou. Conhece-te a ti mesmo, não é isso? Eu sou a Lázara Terezinha, terapeuta holística, e estou aqui para te lembrar que você é um ser infinito. Por exemplo, se Jesus nos disse que amar os nossos semelhantes, que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, né? Então ele quis dizer que você, que nós, que a gente tem esse poder, e o nosso poder está aqui, ó, no chakra do coração. Conforme nós abrimos esse chakra do coração, muitas vezes através das dores do amor. Quando o amor nos machuca, na verdade, é quando está nascendo, é o parto da luz, como eu disse, como aumentar o seu poder, nesse vídeo. Então, Jesus ele fala claramente sobre a força do amor, que depois que você abre para o amor, a sua consciência se expande para entrar a inteligência. A inteligência para você resolver ou fazer qualquer coisa que só a inteligência é capaz de nos conduzir, né? Que é através dela que realizamos. E através da nossa consciência é que podemos fazer as modificações na nossa vida. E essa coisa da gente negar o espírito não é muito inteligente. Por quê? Se é do espírito a inteligência, então é uma forma da gente acelerar um pouco o processo evolutivo, evitando sofrimentos, que através de mais amor, por exemplo, as leis divinas, as pessoas que sofrem menos, fatalmente são as pessoas que já têm uma certa evolução espiritual que trouxe de outras vidas, porque eu falo do que eu aprendi na religiosidade, que é quando eu estava espírita, eu aprendi tudo isso e foi assim, é uma coisa que é muito bacana. Que no livro Sinal Verde, do André Luiz, ele nos fala claramente sobre as leis, né? Se a gente, como as leis de trânsito, se você segue a lei, você fatalmente não vai se acidentar. Existem vários tipos de acidente. Por exemplo, a pessoa pode passar mal no trânsito e não conseguir conduzir o seu veículo. E ele pode causar vários acidentes com outras pessoas ou só consigo mesmo, se chocando em alguma coisa. Que é o que acontece com a gente o tempo todo, né? Toda vez que a gente infringe as leis da vida, a gente está vibrando no livre-arbítrio, que toda ação tem uma reação. Então, tudo que a gente faz, a gente vai acertar conta com isso depois, né? Mas, assim, o ideal é se a gente já seguisse as leis divinas. Mas, conforme vamos evoluindo e aprendendo as leis da vida, através de religiões também, né? Que eu fui muito beneficiada com as religiões, que eu fiquei mais de 20 anos trabalhando em casa espírita, que eu nasci espírita, kardecista, mas para assumir o espiritismo, primeiro eu fiz uma pesquisa de 1 ano mais ou menos, que eu falei, mesmo eu tendo nascido espírita, até para julgar, você tem que conhecer, porque é muito fácil ser preconceituoso e falar, essa religião não é de Deus, isso é do mal, é aquilo, outro, né? Então, assim, eu quis ser mais honesta, mais democrática, né, com essa parte da religião. Então eu fiz uma pesquisa, eu fui em várias igrejas evangélicas, fui com todo o meu coração, com todo o meu amor, e para ver as que eu tinha afinidade de pensamento, de energia, que eu me sentia bem. Em todos os lugares que eu fui, nas igrejas católicas, católico-ortodoxo, então assim, centros de umbanda, de candomblé, e várias seitas que eu conheci nessa pesquisa.
eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos e eu sentia necessidade que eu tinha que, eu ficava louca ou procurava um conhecimento espiritual. Como eu tinha nascido espírita, eu achava que esse era o único caminho, mas eu quis procurar primeiro. E conheci nesse caminho a Seitonoye, maravilhosa, que eu gosto muito até hoje, gosto das práticas, né, da Seitonoye. Então, eu assumi o espiritismo, porque foi bem interessante para mim, eu tinha mais afinidade. Mas o que mais me fez tomar essa decisão é que 6 anos depois que meu pai havia falecido, e eu estava numa situação um pouco mentalmente abalada, com os reveses da vida, com as dificuldades. Eu morava na grande metrópole, que é São Paulo. Então, um dia eu sonhei com o meu pai. Ele tinha falecido com quase 70 anos e era um homem muito sábio. E eu sonhei que ele tinha assim uns 30 anos e ele estava muito bem vestido. E no sonho ele me disse: olha, você tem que ler o Livro dos Espíritos. E eu fui comentar com a minha irmã, falei: olha, meu pai me disse para ler o Livro dos Espíritos. E ela falou: nossa, eu tenho esse livro. Eu falei: nossa, existe esse livro? Eu fiquei assim, encantada. Eu entendi que meu pai foi muito direto, né? E eu não tinha muito tempo, eu lia ele só durante o trajeto no trem, que eu fazia viagens no trem de São Paulo, né? Então, metrô, trem, e nesses tempos que eu tinha ociosa, né, para ficar parado, com a mente parada, eu li o livro. E eu lembro que no começo eu até li muito e fiquei assim tão encantada que me deu um branco. Eu fiquei assim, parecia que tinha me cegado a vista. Eu continuei minha vida normal, mas eu fiquei assim daquela forma, assim, meio que deu aquele branco na minha mente. Mas depois, lendo alguém me orientou, eu lendo mesmo, disse que quando uma treva encontra uma luz, que ela tem que ser aos poucos, porque senão pode cegar. Se você está num quarto escuro e de repente abre as portas e bate o sol, e aí você pode ficar cego. Mas assim, eu continuei lendo devagar e eu entendi que o Livro dos Espíritos, para mim, na minha evolução, no que eu dava conta, né, eu tinha que ler ele devagar. Eu fui orientada para ler assim, cronologicamente, né? Eu tinha que ler a primeira questão, a segunda e um pouquinho só por dia. E aí, quando eu terminei de ler o livro, eu já estava de volta na minha cidade natal, que é a cidade de Chico Xavier, que é Uberaba, que é onde resido até hoje. E eu assumi o espiritismo e trabalhei muitos anos, mas ao longo do tempo eu me tornei terapeuta e tive a intuição que eu tinha que cessar com esses trabalhos espíritas, né, que eu frequentava e tinha muito amor. Mas eu já tinha ido para retiros, tinha estudado outras formas da espiritualidade, como a fraternidade branca e outras coisas. Então eu parei, né? E continuei assim, de uma forma de autoespiritualização, estudando didaticamente, autodidata, né? Mas em algum momento a vida me chamou de novo a necessidade e eu fui conhecer o Candomblé, que é onde eu recebi uma grande graça, uma das maiores graças da minha vida. Então, assim, eu que antes, mesmo como espírita kardecista, e quando você está sectário, você fica assim, só aquilo é verdade, né? Para mim, só o espiritismo era verdade, nada mais eu concebia. Mas aí, preconceituoso, o candomblé é do mal, então, assim, eu tinha esse preconceito. Mas, assim, a vida me mostrou que eu estava no fundo de poço e que eu tinha que buscar uma outra situação. Então, eu busquei e encontrei no candomblé uma grande cura. E o candomblé, ele, assim, tá longe de eu entender o candomblé, porque o candomblé, na verdade, ele é uma seita que eu fiquei 1 ano. Mas, assim, foi extremamente importante para mim, tenho maior reverência, maior gratidão, porque é muito bacana isso.
eu gostei muito e assim, eu percebi que isso fez uma grande diferença no meu processo espiritual. E depois eu acabei voltando para o kardecista por necessidades, porque tem pessoas que vivem bem sem uma religião, que vivem tranquilamente, eu super apoio. Mas assim, eu, nas minhas dificuldades, que foram muitas, eu não conseguia ficar sem o apoio de uma equipe. E foi extremamente importante para mim, eu acabei voltando, fiquei mais uns tempos. E depois eu acabei tendo a necessidade de mudar novamente. Porque eu trabalhava numa instituição que era socorrista e eu não tinha contato com nenhum problema, nenhum acidente, nada, mas eu me sentia mal todos os dias no trabalho, e como eu teve que sobreviver aqui na Terra, né? Não dá pra fazer só o que sente super bem. Eu gostava do trabalho, só que eu passava mal todo dia. E assim, às vezes eu dava uma declaração para quem precisava, só de vez em quando que eu encontrava algum parente de algum acidentado. E mais de uma vez eu passava mal de manhã. Aí daí a pouco chegava alguém e do mesmo jeitinho que eu tinha sentido de manhã, aquele familiar falava que o seu parente tinha falecido daquela forma. Então eu fui percebendo que assim, que a parte espiritual estava me chamando novamente, que eu tinha que desenvolver, entender mais e me equilibrar mais, né? E aí, nesse momento, eu precisava todo dia passar na igreja messiânica e receber o jorei. E eu trabalhava no centro, trabalhava no jorei também, e eu não tinha coragem de deixar o centro, e no entanto, eu estava amando o jorei, e aí assim, um dia o espírito do Dr. Fritz, pela médium, me disse, olha, o seu lugar é lá, onde abre o chakra. E na palestra lá da messiânica, que é a igreja messiânica, ela é bem bacana, porque tem só um culto por mês, que é o culto de gratidão. Isso, eu achei isso fantástico, né? E tem e é a única igreja que fica aberta o dia todo, né? Porque assim, elas prestam um socorro constantemente, através do jorei, que é uma coisa fantástica. Que são os mesmos princípios, muito próximos, muito parecidos com o reiki, que eu também trabalho. Mas, e aí, se eu não recebesse um jorei, eu não conseguia ir para casa e fazer as coisas, os trabalhos, né? E quando eu recebi o jorei, eu ficava legal. Aí acabei iniciando, recebi o Ricari e fiquei 4 anos nessa igreja, que eu amo de paixão, sou muito grata, fui muito ajudada nessa igreja, que, na verdade, todas as 3 religiões que eu participei, todas elas são reencarnacionistas e trabalham ancestralidade, os antepassados, gratidão e uma compreensão muito grande, muito ampla, de todos os assuntos. Então, eu tenho muita afinidade, porque eu vejo, assim, muitas pessoas que elas estão sectárias, as suas religiões maravilhosas, né? Mas, assim, a falta de conhecimento, de uma abrangência, uma abertura para o conhecimento de como funcionam as religiões, as deixam, assim, um tanto, digamos, ignorantes em relação a alguns assuntos. Hoje mesmo eu estava super empolgada assistindo um vídeo motivador, e o rapaz, eu vi que ele tinha uma tendência assim, ele era evangélico, mas eu estava adorando. Mas aí ele falou várias vezes durante a palestra, não, isso aqui não é do mal, não, isso aqui não é candomblé, não, isso aqui não é daquela religião dos demônios, ou assim. Então, assim, eu admirei a palestra dele, porém, eu percebi, assim, que existia, assim, uma falta de reconhecimento, não conhecimento, né? Porque teve vários depoimentos de livros, quando a gente lê, que antigamente as pessoas que tinham poucos médicos, que o único tipo de cura que existia eram os tratamentos, né?
espirituais, os pretos velhos, e, enfim, os trabalhos, né, da Umbanda, do Candomblé, eles faziam essa questão, assim, de muita cura, né. Então, assim, às vezes a pessoa é catedrática, é muito desenvolvida em vários aspectos, mas é completamente, assim, ignorante em relação à parte espiritual. Elas têm um espírito de inteligência, de beleza, de verdade, mas, porém, falta nelas essa compreensão, essa ciência. Eu até acho que as religiões não deveria ter essa conotação de religião, mas mais ciência. Eu acho que toda religião é ciência. Que nem agora, Jesus mesmo disse, né? Ele falou, você se curou, o seu poder está em você, conhece-te a ti mesmo, ele disse, busque, né? Busque os seus conhecimentos. E em todas as religiões tem um autoconhecimento muito profundo. Então, mas na autoespiritualização, quando as pessoas estudam a si mesmas, estudam todos os processos que envolvem a sua própria vida, essa pessoa, fatalmente, ela vai ter um desenvolvimento maior. Certo? Me estendi um pouco, mas, assim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. E a gente ainda vai conversar mais um pouco sobre a autoespiritualização, ok? Um grande abraço. E você é um ser infinito, tome posse de quem você é. Um grande beijo.